O momento de mercado está de volta. A gente vai falar sobre o negócio bancário, especificamente sobre o Bradesco. O segundo maior banco privado brasileiro está apostando fichas e acelerando a estratégia para reter e, quem sabe, atrair clientes de maior renda. E para isso, botou na rua nos últimos meses uma nova marca, Bradesco Principal, que já está ganhando as ruas do Brasil. Sobre esta nova empreitada do Bradesco, eu converso agora com Augusto Miranda, diretor executivo do Wealth Management do Bradesco e que muito gentilmente está aqui nos estúdios da CNN em São Paulo, na Avenida Paulista. Augusto, obrigado por ter vindo aqui à CNN. Quero te ouvir sobre os planos do Bradesco. Aqui na Paulista eu já vi duas agências do Principal. Que cliente que o Bradesco quer atrair e onde ele estava antes da chegada dessa nova bandeira? Perfeito, Naka. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Um prazer estar aqui, né? Acho que muito legal poder contar um pouco desse projeto, que para a gente é um dos projetos mais empolgantes do banco nesse reposicionamento da alta renda, como você bem falou. A gente tem uma gama enorme de clientes, pessoas físicas, investidores, né, que fazem parte desse hall de clientes do banco, que até então eram atendidos e ainda são, porque a gente está no meio dessa migração, Naka, pelo Prime. Né? A gente tem hoje uma marca consolidada, o mercado inteiro conhece, que é o Prime espalhado pelo Brasil, e a decisão aqui do Bradesco foi ouvindo o cliente, né? E é curioso, Naka, porque esse segmento nasceu da voz do cliente. A nossa decisão, junto com consultorias externas, foi ouvir, fazer pesquisa e perceber que tinha ali um nicho específico para a gente atuar de forma mais customizada, de forma mais específica para esse público investidor que vai, então, entrar numa nova fase de um atendimento diferenciado com N serviços adicionais. Mas o que hoje essa nova bandeira, essa nova marca oferece que, por exemplo, não há para o cliente no segmento Prime ou que ele não encontra na concorrência? O que o Bradesco vai oferecer que vai reter esse cliente na nova marca? O que a gente está agregando são uma proposta de valor mais robusta, mais exclusiva, né? Então, um gerente mais dedicado, com menos clientes ali na sua carteira, uma estrutura de investimentos dedicado. Acho que esse, para a gente, é o ponto matador, onde existe um especialista ultra treinado para atender esse cliente. Então, além do gerente de relacionamento, que você bem conhece e viu aqui nos nossos escritórios, né, aqui na Paulista são 2, a gente já está com mais de 60 no Brasil, então é um segmento que vem crescendo. Ele tem o gerente de relacionamento, ele tem um especialista, ele tem produtos de investimentos. Eu diria que esse pilar talvez seja o pilar mais importante para o cliente hoje, que vê esse mercado difícil de diversificação de recursos, né, com o Selic aqui, toda essa oscilação que a gente está vendo na Bolsa, mas entram produtos diferenciados, serviços de cartão de crédito, né? Eu ressaltaria, e aí entram para adicionar aqui o que o Principal oferece, alguns mimos. Né? Então, não sei se você já reparou, mas em Congonhas a gente já está com aquele Fast Pass, né, o Fast Track, onde os clientes vão direto ali, não passam na fila da segurança, tem uma fila dedicada. Então, é tratar o cliente de uma forma mais customizada, né, que a gente sempre fez no Prime, mas na verdade o Principal consegue dar um pouquinho mais de exclusividade por ser um público um pouco menor. E é esse o nosso objetivo com os nossos clientes. E dá para dizer, Augusto, que o Bradesco está estreando uma nova faixa? Porque eu que sou velho, eu já cobri banco há muito tempo. E eu lembro que lá nos anos 2000, o grande mantra do setor bancário era segmentação. Vamos segmentar para atender melhor os clientes. E aí surgiram as marcas, né, que ficaram muito conhecidas. Algumas estão até hoje, o Prime no caso do Bradesco, mas aí nasceu o Personalité, o Van Gogh no Banco Real. Hoje existem essas marcas, né? Os seus concorrentes têm o Personalité, o Select no Santander, o Estilo no Banco do Brasil. Vocês estão criando uma nova faixa deste mercado onde seus concorrentes ainda não estão? A gente está criando uma faixa pré-private, uma faixa um pouco diferente, um pouco acima, com o intuito de oferecer para esse cliente algo diferente. Né? E que, na verdade, não existe uma bala de prata, né, Naka? Você conhece bem, eu acho que é um conjunto, porque talvez o que seja bom para você não seja bom para mim, a necessidade de um cliente mais conservador talvez não seja uma carteira tão agressiva de investimentos, para outros que são usuários heavy user de cartão, ter
benefícios exclusivos que a gente tem um cartão dedicado para o Principal, vai trazer para um outro, talvez isso não seja tão um diferencial tão grande. Então, esse menu todo consolidado na mão dos nossos profissionais para oferecer para os nossos clientes, eu acho que é a grande diferença. E aí conecta muito com uma estratégia internacional, né? A gente tem um banco nos Estados Unidos que oferece os produtos e uma plataforma offshore conectada aqui com um app para os clientes no Brasil. Então, tem uma sequência de entregas aí onde a percepção muda de forma substancial para os nossos clientes. Isso, e o plano é ter quantas agências Principal e algumas delas vão ser uma migração do que é Prime atualmente, elas mudam de bandeira e queria te ouvir sobre abrir agências. Me parece um plano bem distinto dos concorrentes, porque hoje é tudo aqui dentro. Me conta, qual é o racional disso? Não, sua pergunta é a pergunta-chave aqui. A gente acredita muito nessa adição da tecnologia com o olho no olho. Né? O face-to-face, para muitos clientes, ainda faz a diferença. Então, o que a gente quer? A gente já está chamando de escritório ou plataformas, né? Os escritórios Principal, mais do que uma agência, porque não tem serviço financeiro no sentido de numerário, não tem caixa, né? Você passou aqui e percebeu, não sei se você chegou a entrar, mas o ambiente é um ambiente de salas de reunião, é um lounge, é um grande lounge sofisticado, com uma qualidade absurda, com café, com atendimento, com pessoas altamente capacitadas para atender os clientes e que a gente quer que vários deles que preferem fazer a reunião presencial, assim como, por exemplo, os private bankings, e você conhece bem, atendem através dos escritórios, a gente tem o nosso escritório em vários municípios, dentro de prédios, e vários municípios a gente está na rua, né, para mostrar a nossa cara e para dizer para os clientes estamos de portas abertas. E esse cliente que vai até os escritórios, ele vai porque ele quer. A gente não quer que seja aquela obrigatoriedade de ir na agência, Naka, você é obrigado a ir lá presencialmente para fazer alguma transação. Né? Então a gente muda da transação para o relacionamento, que é diferente. Eu te convidar, Naka, venha tomar um café com a gente aqui e conhecer o Advisory Services do Principal, do que você ir a um estabelecimento para fazer algo transacional. Né? Tem uma diferença grande. Então, a gente está escolhendo vários municípios, os principais municípios onde a gente tem o que a gente chama aqui de nó de movimentação, os grandes fluxos, e o Principal estará presente ao longo do Brasil com o tempo dessa entrega que você já está vendo 2 aqui, mas já tem mais de 60 prontos hoje no Brasil. Existe uma especificação do tipo de renda ou de patrimônio que tornam aquele CPF elegível a esta bandeira? Sim, o nosso corte hoje está em 300 mil. A partir de 300 mil até 10 milhões é esse grande segmento novo que chega para todos os clientes e prospectivos que têm interesse em conhecer, que é como a gente está chamando aqui, como a gente falou antes, o pré-private. Né? E Augusto, nos últimos anos, este negócio aqui transformou completamente a indústria financeira no mundo e no Brasil. Né? E aí a gente teve junto a chegada das grandes plataformas de investimento e existe uma leitura generalizada que as grandes plataformas conseguiram roubar muitos clientes do que a imprensa gosta de chamar de bancão. E aí, obviamente, o Bradesco... Dos incumbentes. Dos incumbentes, exatamente. E aí, obviamente, o Bradesco está nessa lista. Este movimento, ele tenta reverter um pouco essa migração e aí não só o Bradesco, mas como todos os outros incumbentes, o Itaú, o Santander, o Banco do Brasil, todo mundo sofreu, perdendo clientes, perdendo patrimônio debaixo do seu guarda-chuva. É uma maneira de tentar frear e conter essa sangria? Eu acho que é uma maneira... A gente percebe essa mudança em todos os mercados, né? Concorrentes novos, concorrentes que a gente nem às vezes percebe e chega para concorrer. Então, a indústria financeira é um caso típico. Você aqui pode dar uma aula para a gente de quanta fintech, empresa, IP. Agora, a gente tem uma capacidade enorme de gerar aqui valor para os clientes na carteira de investimentos. O banco tem esse novo caminho, né, de oferecer para os investidores novos produtos. Então, eu diria assim, dentro dessa nossa estratégia, que é uma estratégia dinâmica, a decisão da gente criar o Principal, ela é justamente por ouvir o cliente e perceber que vários desses clientes, que vários testaram essas casas independentes, casas mais tech,
né, do que os tradicionais, vamos chamar assim, como você falou, mas ao mesmo tempo que entendem o valor do que um aconselhamento de investimentos responsável tem de diferente, o que uma plataforma completa com produtos, porque hoje o produto é commodity, você sabe bem disso, muitas vezes o atendimento que faz essa diferença. E quando você congrega isso com a solidez, com produtos diferenciados, como eu te dei o exemplo aqui do cartão, mas eu podia falar do offshore, poderia falar de outros temas, conectado tudo aí, como você mostrou bem aí no celular, eu acho que a gente consegue sim fazer esse ataque de até trazer clientes que a gente percebe um pouco aqui do nosso dia a dia, e eu percebo isso muito também no private, né, que é de minha responsabilidade, vários clientes testaram e a gente viu muitos clientes testando plataformas e voltando, né, pela qualidade do atendimento, pela qualidade do advisory, porque às vezes a moda também passa, né, e o que era não tão importante vira importante, como a solidez, o tamanho, o balanço, né, ainda mais nesses momentos. Então, é uma alternativa de uma estratégia dinâmica que está em evolução o tempo inteiro, né, Naka? E, Augusto, olhando para o banco como um todo, né? Quando o Marcelo Noronha chegou, ele chegou com uma bandeira e um plano muito claro ali, de transformação do Bradesco como instituição. O Principal é uma peça importante nessa transformação, pensando aí em quem está nos assistindo e é acionista do banco. Sem dúvida. É uma peça importante para retorno, para o ROI do banco, para gerar mais... captar clientes, trazer mais patrimônio para o banco? Sem dúvida. O Principal faz parte desse reposicionamento que o Marcelo e toda a diretoria executiva tem feito. O Marcelo é um grande entusiasta disso, né? No passado, ele foi vice-presidente responsável pela área de atacado, que o Elf estava dentro, então ele conhece muito bem. E um dos pontos principais, né, que é um ponto aqui que Marcelo persegue muito, que é essa rapidez no atendimento e essa customização, que é um pouco o trabalho que a gente fez com o Private Bank de reposicionar, né? Hoje o Private tem mais de 23% de market share, tem um espaço grande, apesar de ser bem low profile, né? Assim, 23% de 23% share? de market share. Então, é um tamanho grande. O Private hoje tem 540 bi de assets under management e o Principal ruma a mesmo patamar, quiçá maior, porque a gente tem aqui uma base enorme de clientes. A base, o número de clientes, a conta está com a gente, né? E agora o objetivo do Marcelo, junto com toda a estrutura do Principal, é buscar essa principalidade, né? Então, se o Naka tem uma conta no Bradesco, talvez não tenha todos os seus investimentos lá, agora você vai ter todos os requisitos básicos para trazer o seu recurso com esse task force que a gente está vindo aí de prateleira de produtos, serviços, financeiros, não financeiros e assim vai. Então, para a gente terminar, Augusto, a conversa, quem está nos assistindo é cliente Prime. Vai receber em algum momento um convite para você migrar? Como que vai ser essa coisa de botar aquele CPF que está debaixo de um guarda-chuva para o outro? Vai. A gente está indo por fases, ondas, a gente está chegando no Brasil, a gente começou com muito cuidado, fazendo pilotos, testes, passamos aqui essa fase, está numa fase de aceleração super importante e a gente está convidando os clientes para vir para o Principal, conhecer esse segmento maravilhoso, que eu diria que é um grande destaque hoje, um diferencial do banco enorme dentro de todo esse projeto de transformação, como você bem falou aí, do Marcelo e de toda a equipe. Muito bem, a gente conversou com Augusto Miranda, que é diretor executivo do Wealth Management do Bradesco, que muito gentilmente está aqui nos estúdios da CNN e nos trouxe detalhes desta nova fronteira de negócios do Bradesco. Meu caro, obrigado por estar aqui, obrigado pela entrevista. Obrigado a você, obrigado a todos. Uma boa noite. Boa noite.